E aí, pessoal, o dia finalmente chegou. Estamos no último episódio dos nossos reviews desde a primeira temporada de His Dark Materials, Fronteiras do Universo. E pra quem acha que nesse episódio aqui eu vou me acabar de chorar, fiquem tranquilos, porque provavelmente eu vou, mas eu vou cortar todas as cenas porque eu não gosto de ser humilhada na internet. E vamos começar, já que eu já quero me livrar desse núcleo, eu esqueci que ele existiu porque ele foi colocado ali muito doido, acabou não fazendo nenhuma diferença, não faz muito sentido, mas tudo bem, que é o núcleo do Padre Gomes e do Balthamos. Nos episódios passados a gente viu o Padre Gomes falando com o Padre Presidente MacPhail, que agora está morto, desgraçado, vai tarde. Um grande abraço. Mas ele tinha falado pro MacPhail que queria se redimir desse pecado que ele cometeu, questionando a autoridade do MacPhail, falando sobre aquele negócio de ele colocar os dedinhos ali no Demon da Senhora Coulter, e que pra isso o que ele queria era procurar a tal da serpente, essa criatura que tá em algum lugar nesses mundos e que vai tentar a Lyra, que aqui seria a Eva dessa recontagem do paraíso. Ele, como um bom homem que tá dedicado apenas à bondade e à extinção do pecado nesse mundo, vai lá, pega as malinhas dele, coloca uma roupa toda preta, porque ele é assim, gótico, pega o fuzil dele, coloca nas costas com mira telescópica e vai embora em busca dessa serpente em uma missão de paz. Acontece que aqui nesses últimos episódios a gente vê o que acontece com o Padre Gomes. Ele chega ali no mundo dos Mulefa depois de algum tempo, a gente vê ele encontrando criaturas que a gente acaba não conhecendo tão bem quanto os próprios Mulefa, atirando neles, né? E aí o Demon dele fala, essas criaturas sem Deus. E aqui tem uma coisa importante que não foi colocada nesses episódios, que é o Padre Gomes em um certo momento em que ele acha que realmente vai conseguir cumprir essa missão dele, vai conseguir matar a Lyra no final das contas, ele fica se perguntando qual será o próximo passo que vai agradar a autoridade mais do que qualquer outra coisa. Será que a missão dele é voltar para o magistério e fazer alguma outra coisa no mundo dele? Ou será que a missão dele é continuar aqui nesse mundo e levar a crença da autoridade para aquelas criaturas que são os Mulefa? E aí ele fala assim, mas primeiro eu tenho que fazer eles pararem de andar sobre essas rodas, porque isso aí é completamente contra a natureza da autoridade. Então esse comentário sobre colonialismo acabou ficando de fora aqui dessa série, o que é uma pena, mas é compreensível visto que todo o núcleo do Padre Gomes foi muito mal utilizado. O que rola é que ele chega nesse mundo dos Mulefa acompanhado pela mosca espiã e ele tá procurando essa serpente que ele não sabe bem quem é em todos os cantos. Ele acaba descobrindo aquele cachecol da Mary que ela deixou cair, um outro episódio, ninguém mais lembrava disso, que vai levando ele até o Will e a Lyra, porque a Mary tá ali junto deles dois, né? Então na hora que ele vai matar o Will e a Lyra, acontece que aparece essa presença angélica atrás dele e diz, pare! Quando o dedo dele tá no gatilho e a mira dele está na garota, ele recebe a visita de um anjo e imediatamente ele é arrebatado por esse sentimento muito forte de ser honrado com essa visita. Ele fala, nós estamos do mesmo lado. E o Balthamos diz, não, nós não estamos. O meu nome é Balthamos e eu não vou deixar você acabar com a vida dessa criança inocente. Aí ele diz pro Gomes chegar mais perto, né? Balthamos segura o Demon dele, amassa aquela aranha desgraçada assim nas mãos dele e o Padre Gomes acaba morrendo sem fazer absolutamente nada de relevante. E aí, nessa hora, como se ele estivesse se segurando apenas pela missão que o Baruch confiou a ele de proteger o garoto e de proteger a garota por tabela, o Balthamos se desfaz e acaba se unindo ao mundo onde eventualmente ele vai encontrar as partículas do grande amor da vida dele, do Baruch, que eu tenho certeza que tá esperando ele por lá. Love takes a million forms, each of them beautiful, each of them worthy. You who judge, just afraid. Mas agora vamos falar de sofrimento, de egocentrismo, de discussões sobre paternidade, sobre o que é, no final das contas, amar, né? Complicado dizer o que é isso aqui nessa série. Porque nós vamos falar de Azriel, Senhora Coulter e a República do Céu. Eles estão armando todas as coisas, organizando todas as tropas, colocando aqueles capacitores dentro do abismo, né? Porque o Lorde Azriel resolveu que vai fazer uma coisa que eu sinceramente não entendi esse plano dele, de juntar a energia do abismo, fazer aquilo entrar tipo como se fosse um catalisador para acionar um dispositivo que vai atingir o palácio da autoridade, o palácio do Metatron. Não sei direito como que eles quiseram explicar isso aí, mas eu não entendi, mas assim, suspensão da descrença, né? Vamos dizer que funciona. E a gente vê o Azriel começando a entender que realmente ele não é o protagonista dessa história. Ele fala que dedicou a vida dele inteira à ciência, mas que agora acaba se vendo em uma posição que ele não pode negar a força de uma profecia, porque aparentemente o sucesso dessa guerra, de toda essa empreitada dele, está nas mãos da filha dele, que precisa ser mantida em segurança. Então, a nova missão já não é derrotar o Metatron. A nova missão é segurar ele por tempo suficiente para que a
Lyra e o Will consigam ir pra um mundo seguro junto com seus demons e consigam lá fazer o que eles têm que fazer, viver o que eles têm que viver, encontrar essa experiência. Desde o início do episódio, a gente já vê a Marisa Coulter um pouco insegura com os planos do Azriel, porque ele tá muito nessa pira de ser superior. Ele fala que aquela fortaleza vai sim aguentar qualquer tipo de ataque de anjos, que ela é preparada pra isso, e que ele sabe como vai derrotar o Metatron, que ela pode ficar tranquila, que ele já tem um plano, que não sei o que, não sei o que, e ela fica tipo, você não tem como saber disso. Mas ele parece embriagado nessa certeza, e ela, como sabe exatamente o que ela quer, que é a segurança da Lyra, ela tá disposta a fazer qualquer coisa. Então, no momento que você vê ela em dúvida desse plano, você já sabe que tem uma coisinha maquinando ali na cabeça dela. O Azriel explica como é que funciona esse mecanismo dele e fala pra Marisa que ela vai ter que acionar, já que ele vai estar lá na frente, no meio da batalha. E ela diz, ok, pode deixar que a gente resolve por aqui. Mas logo depois, ela chega na Zafania, que tá meditando, porque é isso que ela faz, e fica conversando com ela sobre aquela possibilidade do plano dar tudo errado e eles estarem perdidos, né? Eles estão lascados. E a Zafania não quer falar por educação, mas ela fica meio que, tipo, é um plano meio merda, né? Durante essa conversa, a Zafania fala que o amor da senhora Coulter pela Lyra é, ao mesmo tempo, a salvação e o abismo dela. E que ela tem esse talento muito raro de conseguir suprimir tudo nela que é bom. E na hora que surgir a necessidade, é bom que ela consiga usar isso aí. Ela explica que seres humanos que não confrontaram a própria escuridão não são páreo pro Metatron porque ele é um vidente, né? Ele consegue ler pensamentos. E aí a Marisa entende. Se ele lê os pensamentos do Azriel, lascou. Porque o Azriel, ele não é exatamente silencioso com os planos dele, né? Ele não é exatamente discreto com nada. Pelo contrário. Inclusive, daqui pra frente, a gente vê ele gritando pra todo mundo, pra todos os exércitos na República do Céu, que eles podem ficar tranquilos, porque eles vão morrer sim, mas agora a morte já não importa. Porque graças à filha dele, a morte já não é uma prisão, mas sim uma renovação, né? Uma volta ao mundo. Porém, esse discurso do Azriel é importante pra algumas coisas que pode ser que a gente perca a noção delas aqui durante a série, mas que elas são importantíssimas pra entender toda essa história. Novamente, ele diz que hoje a guerra deles é contra essa criatura que se diz o criador. O Metatron não é o criador. A autoridade não é o criador. A autoridade era o primeiro anjo e o Metatron é o regente dessa autoridade que era o primeiro anjo. Então, em nenhum momento, em Fronteiras do Universo, aparece esse criador. Em nenhum momento a guerra deles é realmente contra essa figura genuinamente divina a qual eles devem a existência. Inclusive, outra coisa importante de falar é que os anjos daqui, eles não são como os anjos que a gente imagina. Os anjos daqui, eles são criaturas reais que são basicamente organizações de átomos diferentes do que é a nossa carne real. É como se eles fossem feitos das mesmas coisas que os demons, que são feitos, né, dessas partículas de consciência, do pó. Ok, falando tudo isso aqui pra explicar que o Azriel diz pras tropas dele que vai provar pra essa autoridade como a vida deles é valiosa e como as crianças deles vão sim viver o paraíso, mas que não vai ser em um céu ou em um inferno e que elas não vão ser ameaçadas com essa possibilidade de ser jogadas nesse inferno. Elas vão viver o paraíso aqui na Terra. E aí, né, vamos ser livres, todo mundo começa a gritar, uhul, loucura, nem parece que o homem ainda agora falou que uma galera vai morrer. Mas é isso. Nessa hora realmente chega o Reino do Céu, o Azriel já falou pra galera, já organizou tudo, já explicou pro Ogunwe como é que vai ser, que em algum momento o Will e a Lyra vão chegar ali pra ir atrás dos demons deles. O Kaiser, que é o demon da Serafina, tá indo atrás do demon das crianças pra ter certeza que eles vão estar em segurança. E já é explicado aqui que não pode ficar sendo aberto um monte de mundos, um monte de janelas, porque cada vez que um corte é feito, os anjos vão saber que aquilo aconteceu naquele mundo. Então eles vão notar que aquelas pessoas estão sozinhas, estão sem os demons e vão atacar os demons que são os lados mais frágeis deles. Lord Azriel pega a nave da intenção, chega perto daquele palácio e a gente vê o céu se acendendo com milhares de anjos e ele falando, ainda bem que eu disse que a gente não tinha que ganhar essa guerra, né? E a Estel Maria, sábia como sempre, diz, parece que existem lados positivos de não ser o escolhido, não é mesmo? A gente vê que do lado do Azriel tem bem menos criaturas angélicas, tem algumas feiticeiras que estão ali também, mas é verdade, eu não sei se ia dar só pra eles ganharem aquilo ali de acordo com as regras que foram estabelecidas aqui na série, não. Enquanto isso, o Will e a Lyra ainda estão no mundo dos mortos e eles conversam sobre entrar ou não naquele portal. O Will fala que não vai poder fazer isso, porque no episódio passado o pai dele explicou que eles precisam encontrar os demons deles o mais rápido possível, só que ele vê que a Lyra quer ir pra lá, né? Então ele diz, pode ir, e aí eu vou encontrar os nossos demons, eu abro uma janela e eu encontro você por lá. Aí ela fala, você ainda não entendeu, você quer ir sem mim, mas a gente já chegou até aqui, a gente tá nisso junto, nós não vamos nos separar. E eventualmente eles abrem uma janela e vão pra República do Céu, aonde eles veem toda aquela guerra gigante
acontecendo. E eles ficam tipo, a galera tá brigando, né? Mas adultos, né? Fazer o quê? É sabido que os meninos chegaram naquele mundo por uma janela. O Azriel fala pro Ogunwa ir lá encontrar as crianças e enquanto isso ele começa com tudo o ataque para que aquilo possa distrair todas aquelas criaturas enquanto as crianças chegam naquele mundo e encontram os Demons. E nessa hora a Zafania fala que eles precisam da Marisa porque agora a autoridade liberou todos os espectros e eles estão ali por toda parte. Inclusive a gente tem uma das cenas mais legais aqui, mais sinistras, que são os espectros lutando contra o pessoal do exército do Azriel, né? Eles colocaram tipo uma cena de filme de terror. A Marisa chega, controla os espectros, acaba conseguindo dissipar eles e essa parte não acontece nos livros, como eu falei, eu vou tentar fazer menos comparações quando for possível. O Kai'Sa avisa a Serafina que ele encontrou o Pan, então ela para ali o que ela tá fazendo e vai atrás deles. E enquanto isso a gente vê o Ogunwa encontrando o Will e a Lyra, colocando a lanternona lá na cara deles, eles ficam tipo, o que é isso? Aí ele fala, não, tá tudo bem, podem confiar em mim, não use a faca. Aí a Lyra pega e diz assim, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser usar a faca, ele usa. O coitado do Ogunwa, que não tá ali pra lidar com crianças, porque ele já faz isso em casa, ele diz, não, por favor, é porque a galera vai perceber, e aí vocês estão frágeis, então por favor, não faz isso não, vem só comigo, confia em mim que vai dar certo. Eles vão caminhando por ali juntos e acabam escutando vários barulhos, eles não sabem o que é, mas são avantesmos dos penhascos que a gente já viu quando a Lyra tava no balão do Lee Scoresby junto com o Yorick e o Roger, e eles foram atacados por aquelas criaturas. O Ogunwa começa a atirar neles, lutar, né, porque eles estão cercados ali, e ele fala que vai continuar ali dando a cobertura enquanto as crianças conseguem ir pra onde eventualmente vão chegar os Demons deles. Quando a Serafina vai atrás do Kai'Sa, ela olha pro Pan e fala que ele tá machucado, né, que ela sabe que eles sofreram, mas eles precisam se unir ao Will e a Lyra, e nessa hora a gente tem a nossa primeira cena com a Demon do Will, que aqui a gente não tem nome ainda pra ela, mas eventualmente a gente vai descobrir que o nome dela é Kiryava, que eu pessoalmente sempre chamei de Kirjava, mas isso é um defeito de quem aprende as coisas lendo, né? A feiticeira pede pros dois Demons tomarem formas de pássaros, porque eles ainda mudam de forma, e aí eles vão voando pra fugir o mais rápido possível daquele lugar, tentando evitar todas as criaturas que vão inevitavelmente perseguir eles, mas acontece que um anjo vai atrás deles, a gente vê a Serafina, assim, iradíssima, sussurrando o tempo inteiro um feitiço pra defender os dois, e ela consegue levar ambos até o quartel do Lorde Azriel e diz assim, fica aí, eu já encontro vocês, o Will e a Lyra já chegam aqui. E quando o Will e a Lyra chegam a esse acampamento, eles presenciam essa cena bizarra que são os soldados lutando entre si. Porque o que rolou é que o Metatron falou na cabeça deles, fez várias ameaças de maneira quase hipnótica, dizendo que a única salvação é se eles se entregassem à fé dele, dizendo que eles deveriam derrubar os inimigos deles se eles quisessem ser salvos, mas que se eles resistissem àquele chamado, eles sim seriam derrubados. E mais uma vez se denominando o Criador e o Destruidor. As crianças veem aquela bizarrice, o pessoal gritando, dizendo reze para a autoridade, apontando as armas na cabeça dos outros. Eles vão correndo, entram no prédio, procuram os Demons deles e acabam encontrando. E eu gosto do Pantalaimon porque nessa hora, no meio da guerra, da treta, da destruição, ele escolhe que é o momento certo para fazer uma chantagem emocional. Pan, eu estou do seu lado, você está correto. How could you bear it? Leaving me behind? O Will vai pra frente, vê a Demon dele pela primeira vez, ela fala o nome dele, e eles não têm nenhum tempo pra aproveitar aquela reunião, porque o Will precisa abrir rapidamente uma janela pra eles entrarem pra um mundo, ficarem em segurança, e ele diz que daqui a pouco eles vão voltar a ficar juntos, só que ele tem que fechar a janela porque, de repente, aconteceu alguma coisa. Antes de tudo isso, Senhora Coulter, que tá ouvindo aquilo tudo ali, escutando os sussurros que estão nos ouvidos também dos soldados, ela chega naquela varanda onde basicamente tudo acontece, e ela diz, Show yourself to me. E a gente começa a ouvir a voz do Metatron falando no ouvido dela e dizendo que ela deixa ele curioso, que ela consegue controlar aqueles espectros como se fossem brinquedos, que ela é interessante. E aquela ponte é estendida e a gente vê a Marisa olhando pro Demon dela, eles sabem o que é que precisa acontecer. É muito triste que isso aconteça logo depois que eles finalmente fizeram as pazes, né, se entenderam, entraram em sintonia depois de tantos anos, de tanta briga. É injusto que logo quando eles se encontram eles tenham que ser separados assim, mas essa não é a última vez que a gente vai ver uma história desse tipo aqui nesse final. Ele fica lá de um jeito muito parecido como a gente vê o Pan ficando ali na ponte do mundo dos mortos quando ele é separado da Lyra, mas eles dois já estão acostumados a essa dor. Ela vai em direção a esse palácio, o Lorde Azriel que tá lá em cima na nave da Intenção aparentemente tem olhar biônico porque ele consegue ver ela indo pra lá, e como ele quer se meter na vida dela e ser o protagonista de tudo, ele controla a nave da Intenção pra entrar naquele palácio e se vê em um corredor sozinho. Ele chama a Estel Maria, ela não tá lá. Ele chama a Marisa, ela não tá lá. Ele tá preso e a única companhia dele é ele mesmo. Só que no caso é o Metatron.
mas no formato dele mesmo. Eu amo quando o James McAvoy fica solto pra fazer o que ele sabe fazer bem, que é ser fragmentado. Enquanto isso, Marisa Coulter chega àquele palácio, vê aquela figura de anjo gigante, se ajoelha e diz que quer servir o regente. O Metatron olha pra ela e diz assim: você não quer servir ninguém que não você mesmo, você é um poço de imoralidade. Eu amo a personagem. E aí ela vê que não vai dar certo aquele joguinho dela e entende que precisa enganar ele de um outro jeito. Ele vai saber se ela mentir. Então ela começa a falar sobre poder, porque no final das contas aquela criatura já foi um humano e acabou virando um anjo que acabou tomando o lugar da autoridade, que é o primeiro dos anjos, né? A autoridade original. Então com certeza ele sabe o que é desejar um poder que não é dele e desejar um controle que originalmente ele não tem. Ela pergunta se ele tem inveja da carne porque ela ouviu falar que sim, e ele fica: por que eu teria inveja de fraqueza? Ela tenta dar uma seduzida nele, não rola, ele até debocha dizendo: isso deve funcionar assim muito com os seus humanos. É completamente diferente do que acontece no livro, antes que alguém comente alguma coisa ou me pergunte algo. Mas é interessante porque o regente vê nela essa vontade de poder e ele começa a oferecer exatamente aquilo pra ela. Ele diz que pode fazer ela ascender da carne dela, diz que há muito tempo atrás, antes da queda, existiram humanos que se tornaram anjos, mas que aquilo não acontece desde então, e na hora que ele fala na queda, ela pensa em Eva, ele lê a mente dela e diz: interessante, você pensou em Eva. E eu tô vendo aqui uns sentimentos complicados. Eu vejo apego, fraqueza, arrependimento, amor. E aí ele fala: sua filha, Lyra. E a Marisa, que no episódio passado tava dizendo que não era capaz de amar a Lyra e que nunca tinha amado ela de verdade, diz: sim, eu amo sim a Lyra, mas eu odeio a maneira como isso me faz sentir. Esse amor me faz sentir fraca, eu não sou assim. Quando ela olha pra mim, tudo que eu vejo é desdém, é desprezo, e isso me deixa carente, isso me deixa exposta, eu tô completamente indefesa. Eu não quero mais me sentir assim. E aí o Metatron fala: pois então deixa aí, deixa esse sentimento embora, eu vejo em você o potencial pra fazer esse nível de traição. E ela fica pensando e diz: eu sou capaz sim. Enquanto isso a gente escuta uns gritos do Azriel, porque em outro lugar ele tá discutindo com o regente. O Metatron tá falando que ele é um arrogante, que ele começa uma guerra contra o reino dos céus, mas não consegue encarar a própria realidade, que ele tá sozinho e que ele vê nele uma inveja da própria filha. E aí o Azriel diz assim: talvez eu tenha inveja da minha própria filha mesmo, mas eu não tenho medo de você. E aí o Metatron começa a comer o Azriel na porrada, e o Azriel verdadeiro fala: pode me matar, vai lá, mata aí pra você ver, porque agora acabou tua prisão, acabou o mundo dos mortos, eu vou só virar a vida de novo. Aí ele fala assim: quando eu acabar com você, você vai ser esquecido. E essa é a pior coisa que pode ser dita pro Azriel. Ele fala no início desse episódio que a única certeza que ele teve é que ele nasceu pra mudar os mundos. E o regente volta a falar que ninguém se importa com ele, ele tá sozinho. E o Azriel, coitado, né, tá lá no chão e ele diz assim: não é verdade, a Marisa se importa comigo. Putz, cara, sério, eu sei que ninguém solta a mão de ninguém, mas se a única mão que o Azriel tem pra segurar é da Marisa Coulter, ele está muito mal servido. O Metatron acaba falando pra ele que não, que ele mal imagina, mas que ela despreza ele. E na outra ala do palácio, a Marisa tá falando pro Metatron, que tá nesses dois lugares ao mesmo tempo, que ela pode entregar a Lyra pra ele, ela é capaz de cometer essa traição. E que pode entregar também o Azriel, que tá tentando defender a Lyra. E aí o regente fala: eu não tô nem aí pro Azriel, eu já peguei ele já tá quebrado. E a Marisa diz: eu quero ver. O que tá acontecendo ali faz todo sentido, porque a senhora Coulter, ela é caótica neutra num nível que o Azriel realmente duvida se ela pode ou não tá traindo ele. Tudo é possível, não seria a primeira vez que ela faz isso aí com ele. Mas eles dois estão sim do mesmo lado, porque enquanto a senhora Coulter conversa com ele e faz parecer que realmente tá traindo, ela tá ao mesmo tempo se concentrando pro Demon dela, do outro lado, acionar o dispositivo que vai soltar esse grande raio e que vai desestabilizar todas as partículas desse palácio. E a gente vê eles dois, na hora que o Metatron tá desestabilizado, a gente vê a imagem dele, né, tremendo assim. Aquilo ali, pelo que eu entendi, é um raio que só desestabiliza as partículas de pó. Então a gente vê a Estel Maria reaparecendo, porque é como se o campo de força daquele palácio tivesse sido desestabilizado. Ela mesma parece estar se esvaindo em partículas. E aí, eles dois seguram o Metatron e acabam jogando ele para aquele abismo pra frente. Estel Maria pula em cima dos dois e eles caem naquele abismo terrível, aonde eles vão encontrar só o limbo eterno, o esquecimento. E ainda assim, eu acho que eles não vão conseguir pagar por toda a maldade que eles fizeram em vida. Porém, nessa hora, a gente vê uma grande caixa dourada caindo lá de cima quando o ambiente todo se desfaz. E mais tarde a gente vai saber o que ela é. E na Torre da República do Céu, o macaco dourado, que nunca falou, tem o seu grande momento de glória. Ele aciona o dispositivo, olha pra Lyra no olho, tem aquela carinha super triste. Essa cena, de novo, não tem nos livros, ela é original da série, e na hora que eles se olham, a Lyra vai tentar tocar no Demon da mãe dela, que é uma coisa muito íntima, muito forte, mas ela sente que deve fazer aquilo ali, só que ela não consegue, porque ele se desfaz em partículas de pó.
A batalha acaba, eles dois saem, tá todo mundo reencontrando as pessoas, o Ogum é finalmente sendo reunido com as filhas dele. E a Lyra e o Will vão andando por aquele acampamento e no meio do caminho, naquela bagunça em que tá todo mundo tentando entender o que aconteceu, tem esse grande cubo que caiu do reino do céu ali pro chão e que ele tá no meio do acampamento. Ninguém notou aquele negócio bizarro em um lugar em que existem várias coisas bizarras. Mas o que rola é que a Lyra olha lá dentro e diz assim, tem alguém aqui dentro. Aí o Will olha, vixe, tem mesmo, né? Peraí que eu vou tentar cortar pra tentar libertar. Na hora que ele corta, eles olham assim, curiosamente. Lá dentro tem um ser que tá completamente acabado. E na hora que esse cubo se abre, aquele ser se desfaz em partículas de pó. E aquilo ali, pra quem não entendeu, é a verdadeira autoridade. Aquele foi o primeiro anjo. Mas não é ruim que eles coloquem isso pra parecer um momento irrelevante aqui na série, porque é feito pra ser exatamente isso no livro. Não tem um grande momento em que eles vão enfrentar a autoridade com uma lança sagrada, com a Aesa Heather. Não é isso. A profecia da Aesa Heather, que ela consegue atingir a autoridade, é porque ela consegue também cortar aquele cubo ali. E aquela criatura que já não tem mais poder, que já não tem mais vontade, que até no livro é falado que existe uma expressão de alegria no rosto dele quando ele finalmente é liberto daquela jaula dele. É assim que a autoridade morre. A Lyra olha pro Will e diz, vamos encontrar os nossos demons agora? Ele, vamos. Eles abrem uma janela e estão no mundo dos Mulefa. E aqui a gente chega ao 8º episódio dessa série, que eu tava ansiando por ele e ao mesmo tempo com muito medo dele. Depois de toda aquela guerra, toda aquela bagunça, toda aquela canseira que eles foram de um lado pro outro, tudo dando errado do mundo dos mortos pra República do Céu, eles chegam ali naquele paraíso e acabam dormindo. E quando eles acordam, a Lyra tá chamando o Pan. Ela sabe que ele tá por ali, mas ele não tá por perto. Ela vai tomar um banho, o Will chega lá depois, começa a conversar com ela sobre aquelas experiências loucas deles e ela começa a falar sobre os pais dela. Aqui a gente vê o quão complexos são os sentimentos da Lyra em relação àquelas duas pessoas que são personagens muito estranhos. Ela comenta que viu o demon da mãe dela se desfazendo na frente dela, ou seja, a mãe dela tá morta. E aí ela fala, eu deveria estar feliz, né? Eu deveria estar aliviada. Principalmente depois da mãe dela ter feito tudo que fez de terrível pra todas as pessoas do mundo, mas especialmente pra ela também. A última vez que elas estiveram juntas foi quando a Marisa sequestrou a Lyra e deixou ela dormindo um tempão drogada. E nessa hora que ela diz que deveria estar aliviada, você vê no olhar dela que ela não tá. Que não quer dizer que a Marisa seja uma pessoa boa, quer dizer que ela teve essa redenção, mas uma redenção ela não precisa ser completa, né? Não quer dizer que porque uma pessoa fez um ato extremamente nobre uma vez, ela não tenha sido um monstro durante a vida dela inteira. E é por isso que é tão complexo a Lyra saber o que ela sente pelos pais dela. E ela fala sobre o Azriel, que não sabia que ele era o pai dela e que enquanto ela achava que ele era o tio, ela idolatrava ele, achava ele o máximo, e depois descobriu que ele era o pai dela, e ela passou a odiar ele mortalmente. E agora, ela tem uma sensação de que ele foi embora, e ela não odeia ele, mas também não consegue perdoar ele totalmente. Você ter sentimentos complexos em relação a pessoas que foram muito ruins, que foram muito difíceis, mesmo que elas tenham tido momentos muito positivos com você, não é só compreensível, como é praticamente inevitável. E ela diz, né, se ele realmente já não tá mais aqui, quer dizer que eu tô sozinha. E o Will fala, não, você não tá sozinha. Eles começam a brincar, ele entra na água, tenta deixar o momento um pouco mais leve. I'm scared you lost because you can't do this. E corta pro Pan conversando com a irmã do Will e dizendo que não parece que a Lyra sente falta dele, ela parece estar muito feliz ali. A Kiryava fala pro Pan que ela tá bem, mas que ela vai ficar melhor ainda quando eles ficarem juntos, eles têm que ficar juntos, eles estão finalmente naquele mesmo mundo e que a Lyra ama ele. E ao ler o Aletiômetro, finalmente, depois dos episódios no Mundo dos Mortos, a Lyra descobre que os Demons estão bem, mas que antes de encontrar eles precisam encontrar outra pessoa. Eles estão ali caminhando, acaba que começa a passar uma manada de Mulefa, um deles para e fala, menino e menina, venham encontrar a Mary. E ela fala com eles dois, chamando de menino e menina, e ela, assim, eu posso estar louca, mas parece que ela pronuncia Zalif e Zalif Zai. E eu não sei se eu comentei com vocês, mas Zalif é a palavra singular pra Mulefa. Então é como se ela estivesse falando com eles, como se eles fossem a mesma coisa que ela, né? Seres conscientes. Do mesmo jeito que a Mary, mais tarde nesse episódio, chama a galera que mora ali, aquele povo, aquelas pessoas. Ela não diz aquelas criaturas, são pessoas. O Will e a Lyra, que não aprenderam nada com todos os riscos que eles viveram até aqui, resolvem que é tudo bem e eles seguirem o elefante de rodinha. Eles acabam chegando na cidade dos Mulefa e encontrando a Mary. A Mary dá um abração na Lyra, disse que tinha certeza que ia reencontrar ela. E a Mary conhece o Will pela primeira vez e eles já se conectam ali. Cara, a Simone Kirby, de Mary Malone, ela foi demais. Cortaram todo o núcleo da mulher, mas todas as vezes que ela aparece é de uma simpatia. É impossível você não se apaixonar por essa personagem. Quando os dois estão entrando na cidade dos Mulefa, a gente vê a Tal conversando com a Mary e dizendo, eles atraem menos Sraf que você, né? Eles atraem menos pó que você. Por quê? Quando é
que eles vão começar a atrair mais pó. E ela diz, em algum momento vai acontecer. E a Tal fica, tadinhos, eles não têm as vagens deles. E pra quem não entendeu, é porque os Mulefa só começam a usar aquelas rodas, a ter essa conexão com aquilo ali, depois que eles se tornam maduros. Os bebês Mulefa, eles brincam com aquelas vagens como se fossem bolas e eles tentam montar, mas eles só quando eles chegam em um tamanho específico e na maturidade específica é que eles conseguem realmente fazer o uso daquele mecanismo. É a mesma coisa que acontece no mundo da Lyra com os Demons, que eles ficam mudando de forma até que as pessoas atinjam uma maturidade e a partir daquele ponto de experiência, o Demon deles toma uma forma que vai ser deles pro resto da vida. Aqui, o Will, a Lyra e a Mary ficam conversando ao redor de uma fogueira e o Will já tá, assim, dormente a coisas bizarras, né? A Lyra comenta que aquele ali provavelmente é o mundo preferido dela de todos os outros que eles já tiveram e a Mary fala que ali ela aprendeu o que ela não aprendeu em 10 anos, que a Tal ensinou tanta coisa pra ela e aí o Will pergunta, tipo o quê? Aí ela fala, tipo, confiar nos meus instintos, tipo, como respeitar uma árvore, como tratar ela corretamente. Aí ele fica, como é que tratam a árvore corretamente? E ela diz uma coisa que a gente comentou aqui no vídeo passado, que é... Well, you start off by not assuming you're better than us. Nós achamos que nós somos o auge da evolução, a epítome de toda a consciência no universo, mas a gente errou em tanta coisa, a gente se perdeu em tanta coisa. E de manhã ela pega a lente dela de âmbar e vai mostrar pros meninos o que é que ela vê ali. A Lyra, quando olha, vira pra ela e diz assim, é o que eu tô pensando? E ela diz, sim, essa é a resposta pra pergunta que você me fez lá em Oxford. Lembra, você me perguntou se o pó era pecado. E o seu pó, que são as minhas partículas de sombra, que aqui são chamados de Sraf, mas que são a mesma coisa, na verdade eles são a centelha que mostra que a gente tá vivo, eles são consciência. E a Lyra fala, quer dizer então que o pó só é tão bom ou tão ruim quanto a gente é? E ali, enquanto eles estão andando, a Mary explica uma coisa que eu não precisava, mas já expliquei no vídeo passado, né? Sobre essa evolução perfeita dos Mulefa com aquele ambiente, daquela simbiose maravilhosa, daquelas criaturas que são tão sábias, tão bondosas e de repente tá dando tudo errado porque o Sraf tá deixando aquele mundo. Ele tá sendo atraído pra algum outro lugar e eles ficam, e como é que a gente conserta isso? Aí ela fala, tecnicamente, em teoria, essas partículas, elas são atraídas por consciência, por pensamento, por curiosidade. Então, sei lá, talvez alguma grande descoberta, alguma coisa assim. Mais tarde, eles voltam para aquela fogueira, onde eles ficam conversando durante as noites, e eles têm a troca de experiência, que é a mais importante dessa história inteira. Esse é o momento em que a serpente tenta Eva. Porque a Mary pergunta para eles como é que são aqueles demons, o que é que eles estão procurando, né? Já que ela tá ajudando eles dois a procurarem aquelas criaturas que estão soltas ali por algum lugar, mas que não estão voltando. O Will até explica, eles mudam de forma de acordo com como você tá se sentindo, então se ele vira um Wolverine é porque você sabe que a Lyra tá com raiva. A Lyra explica que o Will achava que não tinha demon, mas que ele descobriu que sim, e ela fala que a Mary também tem. E ela fica, assim, eu não duvido mais de nada, sinceramente, tudo é possível. E a Lyra fala, mas você acredita em alma, né? Afinal, você foi uma freira. E o Will fica, freira? Uma freira do nosso mundo? Ela, foi uma freira e tal. E ele, então, por que tu deixou de ser uma freira? E a Mary fala, foram muitas coisas ao mesmo tempo, na real. E ela vai deixar aquela história pra lá. E a Tal, que tá deitada, ela fala, conte a sua história, Mary. E a Mary, que escutou aqueles sussurros de contem histórias verdadeiras, e é relembrada aqui pela Tal, ela resolve contar por que ela abriu mão dessa vida dela como freira. Ela disse que estava em uma conferência acadêmica em Lisboa e que ela estava apresentando um trabalho sobre física de partículas. Ela fala que o convento dela apoiava muito essa carreira acadêmica dela, mas que aí depois que deu tudo certo naquela apresentação, ela estava feliz, ela estava eufórica e todo mundo saiu para comemorar. Ela foi também porque ela estava se sentindo ousada. Daí ela fala que até aquele momento não tinha nada faltando na vida dela. De verdade, ela não sentia que tinha nada faltando. Mas aí ela conheceu uma pessoa e ela diz que essa pessoa era completamente diferente dos outros acadêmicos que estavam por ali. Que ela não tentava mostrar o quanto ela conhece, que ela não era egocêntrica, ela era só uma pessoa muito fácil de falar, muito fácil de se abrir, e de repente a Mary se viu contando coisas tão íntimas. E essa parte é diferente do livro, porque nos livros, a Mary Malone, ela se apaixona nessa história que ela conta por um homem, mas aqui é por uma mulher. E eu achei essa mudança genial. Pra mim, faz muito mais sentido que ela sinta naquele momento que não tem como voltar atrás, porque ela percebe que tá apaixonada por aquela pessoa e vai completamente de encontro a tudo que é considerado correto e sagrado, não só na vida dela como freira, mas na fé dela como um todo, já que a Mary é freira no nosso mundo, então ela é uma freira de fé cristã, do que só se ela tivesse se apaixonado por um cara e largado a vida dela como freira e a fé inteira também, né? Pra mim, faz muito mais sentido esse
esse desligamento completo e repentino que ela sentiu. Ela fala aqui que enquanto estava conversando com essa acadêmica, abriu-se dentro dela um monte de sentimentos novos, um mundo de possibilidades. E a gente vê que o tempo inteiro durante essa conversa, o Will e a Lyra estão meio que se olhando discretamente, né, sem virar a cabeça. Eles estão pensando também nas coisas que eles estão sentindo. É uma coisa muito nova, essa vontade gigante de estar perto de uma outra pessoa, custe o que custar. E eles sabem do que a Mary tá falando, e é por isso que a história dela é tão importante pra eles dois. Daí ela fala que essa mulher ofereceu pra ela um doce, que é um marzipan. E na hora que ela pega esse doce e coloca na boca, isso acaba trazendo uma memória pra ela, que é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente sente um gosto e traz de volta uma memória da nossa infância que a gente achava que não tava mais nem ali. E ela disse que quando essa memória chegou nela, ela entendeu que enquanto ela tava na escola, ela já tinha sentido aquilo antes, mas era uma coisa muito complexa e que assustava muito ela não sabia muito bem como agir e ela acabou reprimindo aquilo ali. E a Mary Maloney fala que sabia que depois disso ela não tinha como voltar pro convento. Que por mais que existissem outras coisas, entristecia muito e agoniava muito ela a ideia de que ela nunca ia se sentir tão viva assim. E ela fala que se perguntou nessa hora, será que vai realmente ajudar alguém, alguma criatura, se eu voltar pro meu hotel e eu fizer as minhas orações e eu pedir perdão e eu jurar que nunca mais vou ser tentada pelo pecado? E ela fala que pra ela veio uma resposta muito forte que não tem ninguém. Não tem ninguém pra me premiar se eu for uma boa garota e também não tem ninguém pra me punir se eu não for. E foi um sentimento muito libertador, mas também foi um sentimento muito assustador. É muito solitário. E aqui não foi citada, pra mim, uma das partes mais importantes da história da Mary Maloney, que é essa ideia de que, enquanto ela fazia parte da igreja no mundo dela, ela se sentia muito conectada com aquilo que era divino e com aquilo que era especial. Ela tinha essa conexão com o mundo porque ela tinha essa conexão com o Deus no qual ela acreditava. E depois que aquilo saiu da vida dela e que ela deixou aquela fé, ela gostava das coisas que ela fazia e ela vivia intensamente todas as outras coisas, mas existia essa busca por conexão também. E aí ela diz que ali no mundo dos Mulefa, ela descobriu que existe essa conexão dela com todo o resto do mundo, porque a conexão dela se dá com essas partículas de consciência. Ela tá sim conectada com algo que é divino, que é grandioso, que é emocionante, que enche ela desse senso de propósito. Só que não é o que ela imaginava antes, né? Não era a fé que ela tinha antes. Então, quando a Mary conta essa história e diz que pela primeira vez, quando ela cedeu àquela vontade e ela experimentou aquele amor, porque o Will e a Lyra perguntam pra ela, né, se deu certo, e ela fica, deu, e foi assim, nossa, muito assustador, eu fiquei com medo de perder tudo, mas valeu muito a pena e foi muito legal. Ela diz que pela primeira vez ela se sentiu fazendo uma coisa com toda a natureza dela e não só com parte daquilo. É muito bonita, a história da Mary Maloney é muito bonita, ela é muito importante, ela passa vários pontos centrais desses 3 livros. Eles vão dormir e no outro dia a Mary já acorda catando um monte de goiaba lá pra levar pras crianças. Ela chega com a bacia de goiaba lá pra eles. Bom dia, o pessoal tá indo lá fazendo não sei o quê, mas aí eu vim aqui saber se vocês querem ajuda pra procurar os Demons de vocês. E existe essa certeza entre eles dois, que não é dita, mas eles olham um pro outro e existe essa compreensão de que não, a gente tá bem, a gente quer ficar sozinho, a gente quer ficar um com o outro. Eles vão caminhando, conversando sobre os Demons deles, a Lyra fala que tá com muito medo do Pan, tá com raiva, e o Will fala que ele vai entender, e que a Demon dele também vai entender. E aí ele fala, e se ela ficar em uma forma que eu vou odiar? E aí eles estão nesse clima de brincadeira, mas aí a Lyra fala, você vai se adaptar. E ela pega nele assim e faz carinho. E é um carinho que é diferente de todos os outros toques que eles tiveram. A gente viu esse relacionamento evoluindo ao longo dos últimos episódios, principalmente, mas agora tá tudo muito mais forte e tá tudo muito mais urgente. Enquanto eles estão tomando banho no rio, ela fala com o Will sobre a Mary Maloney. Ela fica, ela é muito legal, né? E o Will diz, ela é muito bacana e eu acho que ela tá certa sobre várias coisas. Aí a Lyra, tipo o quê? E se aproxima dele e o Will, que tá nervoso ali, coitado, não dá pra julgar, o bichinho. Ele fala assim, eu acho que ela tá certa sobre pó e árvores. E a gente vê no rosto de Will Perry o quanto que ele gostaria de se jogar, né, no abismo ali naquela hora, mas tudo bem, vai dar tudo certo, porque depois que eles saem, eles estão comendo essas frutinhas. E o Will vai pegar um morango, a Lyra segura na mão dele, ela olha pra ele olha pra ela, e eles sabem que aquela ali é a hora. São muitos anos que eu espero pra ver Will e Lyra ficando juntos, em qualquer adaptação. Então, é muito emocionante pra mim ver isso acontecendo. Na hora que acontece esse beijo, a gente vê as partículas de pó sendo atraídas por eles dois e a gente vê a Mary olhando na lente dela, todas elas sendo reatraídas por esse mundo. Na República do Céu, Zafania e Serafina Pekkala conversam e dizem que sim, a profecia foi cumprida. Na hora que as duas crianças voltam para a cidade dos Mulefa, a Tal vê eles dois e fica, olha ali os pequenos.
E a Mary olha os dois e fica, eles fizeram isso. Olha como é que tá se comportando essas partículas ao lado deles dois. E aí mais tarde, porque eles querem esfaquear o nosso coração com a faca sutil, com o lado que corta qualquer coisa, eles ficam falando que a gente vai poder ir pra qualquer mundo, né? Sim, a gente pode ir pra cá, mas a gente também pode ir pro seu, e a gente pode ir pro cinema, então você pode ir pro meu, e eu quero mostrar a Jordan pra você. E o Will fala, a gente tem que ir pros nossos próprios mundos, porque isso vai fazer bem pros nossos demons. O pai dele falou pra ele no episódio passado que o demon dele não aguentaria se ele tentasse viver em um mundo que não é o dele, então ele ainda tá com essa ideia de que tudo bem se eles passarem algum tempo no mundo original deles e ficarem indo e voltando, eles vão poder ficar juntos de qualquer maneira. E de manhã, Serafina Pekkala encontra, junto com o demon dela, o Kaisa, os dois demons. E ela fala, vocês estão vendo que o mundo tá mudando, né? Foram vocês e os humanos de vocês que fizeram isso. E uma criatura que deu um presente tão grande assim pro universo merece um nome. Kayava. Kayava. Suits you. Mas aí ela pergunta, né? Por que vocês ainda não estão com o Will e com a Lyra? Vocês ainda estão punindo eles pelo que aconteceu? E o Pan fala que sim, que foi muito pesado aquilo, que ele não sabe como é que a Lyra aguentou simplesmente abandonar eles dois. O Pan tá claramente magoado com aquilo, e isso é destacado bastante aqui nesse último episódio, o que me faz pensar que é possível que eles estejam já fazendo algumas referências a coisas que podem vir aí à tona nos próximos livros. Mas não vou falar sobre isso porque não quero dar nenhum tipo de spoiler nem nada. O Pan volta com a Kiriava pra onde tá o Will e a Lyra, e quando a Lyra vê o Pan, ele tá naquela forma de Marta, né? Que é uma forma que ele tomou várias vezes durante essa série, em momentos muito importantes, e é a forma que ele tava quando eles se separaram no mundo dos mortos, que foi um dos motivos pelos quais meu coração se partiu demais, assim, foi muito pesado pra mim. Ela olha pra ele, ela pede desculpa por tudo, ele fala que doeu muito, que não acredita que ela conseguiu fazer aquilo, que ela abandonou ele, que ele viajou muito pra reencontrar ela, e ela agradece, pede desculpa, diz que é muito grata por ele ter voltado, diz que tava com muita saudade, diz que ama o Pan, e ele finalmente cede a esse sentimento e ele pula em cima dela, e finalmente, depois de tanto tempo, eu tenho o abraço entre a Lyra e o Pan que eu preciso, porque eles não se agarraram enquanto eles estavam se despedindo na Terra dos Mortos. Isso me acabou. Lyra. E a Kiriava se apresenta pro Will, ele fala o nome dela pela primeira vez, eles dois estão lá, e um faz carinho no demon do outro. A gente tem mais pra frente algumas cenas deles namorando, só pra gente ficar mal e pra gente ficar triste, porque depois a Zafania chega, conversa com a Mary Malone, explica que ela era o anjo que tava se comunicando com ela linda na Oxford original, e diz que ela foi uma ótima serpente, que ela conseguiu trazer de volta isso, que realizou essa profecia. E a Mary fica tipo, eu fiz uma coisa tão pequena, tão ordinária, e a Zafania fala, o amor nunca é pequeno e ordinário para aqueles que descobrem ele pela primeira vez. E ela explica pra Mary que acabou o intercâmbio, que ela conseguiu fazer o que ela tinha que fazer ali, que foi ótimo, mas que agora chegou a hora dela voltar pra casa, e a Mary fica tipo, o quê? Mas aqui eu sou feliz e eu não sou perseguida pela polícia, como assim? E a Zafania, não satisfeita depois de dar essa notícia terrível pra Mary, ela vai dar outra notícia terrível pro Will e pra Lyra dessa vez. Ela explica que aquelas janelas que estão abertas entre mundos, elas não podem continuar abertas, porque o fluxo de pó continua correndo entre elas. E não é explicado claramente aqui, mas no livro é dito que as quantidades de pó, elas não são fixas. Elas estão vazando ali por aquelas aberturas, né, e o pó tá se esvaindo aos poucos, mas que quanto mais os seres humanos procuram esses sentimentos puros e contam histórias e pesquisam coisas e aprendem mais e acabam semeando essa curiosidade e essa gentileza e essa bondade com os outros, tudo isso acaba aumentando o número dessas partículas no mundo. E ela diz que se aumentarem partículas o suficiente, eles conseguem abrir uma janela, eles conseguem deixar uma janela aberta. E aqui não são eles dois que decidem, mas no livro ela fala isso e o Will já fica, vai tá tudo certo, porque eu consigo deixar uma janela aberta e eu vou encontrar a Lyra e vai ficar tudo bem. E a Lyra, na hora, ela já sabe o que o Will tá pensando. Ela vira pra ele e fala, não, Will, só tem uma janela que pode ficar aberta. E a gente sabe exatamente qual é. É a do mundo dos mortos. A gente não tem como fechar aquela janela e deixar eles de novo naquela prisão. A Zafania explica que a faca não pode ficar sendo usada, essa janela, por mais que ela possa ser aberta e depois fechada pra só escapar um pouquinho dessas partículas. Todas as vezes que essas janelas são abertas, uma coisa muito terrível é criada porque ela sai dessa malha entre universos, né? Então, espectros estão sendo criados todas as vezes que o Will usa a faca, e ela diz que pode ser um formato de espectro, ou uma praga, ou alguma outra coisa terrível. Eles entram em colapso emocional, a Lyra fica com ódio, ela tem toda razão, eu estou do lado da Lyra, finalmente. Eu vou dizer um negócio aqui, ó, a Daphne King, ela entregou tudo nesse episódio. Ela sai correndo, diz que vai ler o aletiômetro, porque o aletiômetro vai saber o que fazer, e aí na hora que ela tenta ler, ela não consegue mais.
ela fala que acha que tá quebrado, corre, encontra a Serafina e a Serafina diz, não tá quebrado, é só que você mudou. Antes você lia por essa dádiva, esse talento, mas daqui pra frente você pode reaprender a ler por estudo, por esforço. Só que a Lyra tá tipo assim, por que tu tá me falando em fazer mestrado uma hora dessa, em que a minha vida está literalmente acabando? E enquanto a Lyra tá tendo essa conversa toda com a Serafina, e a Serafina tá explicando pra ela que existe toda uma vida aqui pela frente, que a Lyra tem que se dedicar a essas coisas que são importantes, a viver essa vida cheia, a plantar esse conhecimento. A gente tem do outro lado o Will conversando com a Mary, e ele tá arrasado, ele fala que não quer não sentir aquilo ali pela Lyra, e ele tá cogitando simplesmente abrir mão da vida dele e ficar no mundo dela, apesar de que o tempo dele por ali seria curto. E a Mary fala uma coisa que não é dita também nos livros, né? Ela diz que, na verdade, é muito mais romântico um amor pelo qual você vive do que um amor pelo qual você morre. As coisas aqui, elas são colocadas de um jeito diferente dos livros. Nos livros, o que acontece é que o Will fala que vai abrir mão da vida dele e que vai pro mundo da Lyra. E a Lyra fica pensando, mas ele tem a mãe dele lá, e ele tem a vida dele lá, e ele vai chegar aqui, e ele vai viver breves anos comigo, e isso não vai valer a pena. E ela fala, eu não tenho mais ninguém, então eu vou pro seu mundo. Eu vou, Will. Eu vou abrir mão da minha Oxford e eu vou pra sua. E ele fala, como é que eu ia conseguir conviver com isso, Lyra? Como é que eu ia aguentar essa dor de te ver se esvaindo rapidamente porque tu abriu mão da tua vida pra ficar comigo? Isso é uma tortura que pra mim não vai valer a pena. Você vai jogar sua vida fora, eu vou jogar minha vida fora porque eu não vou aguentar isso e vai ser tudo desperdiçado. Não dá certo, a gente tem que viver em mundos separados. E a gente tem a cena deles tendo essa aceitação e se despedindo. E essa é uma das minhas cenas preferidas, assim, na história, porque é muito forte esse senso de propósito, quando eles falam que vão viver vidas inteiras e que eles vão se esforçar e eles vão ser cuidadosos e carinhosos e pacientes e que eles, depois de viver isso tudo, vão chegar naquele mundo dos mortos e eles vão contar as histórias deles para as arpias. E um vai esperar o outro e eles dois vão sair dali juntos e eventualmente eles vão se encontrar. E quando eles se encontrarem, eles vão estar tão juntos, eles vão ser tão inseparáveis que quando pegarem os átomos deles para criarem novas vidas, eles vão ter que pegar dois, um dele e um dela, e eles vão ficar juntos pra sempre, cada átomo dele, cada átomo dela. Every atom of me. And every atom of you. Eles acabam aceitando aquele destino terrível, abrem mais uma janela, vão pra Oxford da Lyra e eles vão pro Jardim Botânico. Enquanto eles estão nesse Jardim Botânico, a Mary Maloney fica conversando com a Serafina e descobre que consegue ver o Demon dela se ela se colocar em um estado mental muito específico. É interessante porque eu acho que ainda tem tanta coisa da Mary que pode ser explorada aqui nessa história, mas vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? Porque agora é isso, ela vai voltar pro mundo dela e o Will também, ambos conseguindo ver os seus Demons. E aqui eles fazem esse acordo de que todos os anos, apesar de eles estarem separados para sempre daqui para frente, essa é a última vez que eles vão se encontrar, todos os anos, no dia do solstício de verão, eles vão estar ali ao meio-dia para passar uma hora naquele banquinho, porque vai ser como se eles estivessem juntos, apesar de eles estarem em mundos separados. E eles prometem que vão voltar ali todos os anos por uma hora, aconteça o que acontecer enquanto eles viverem. E a Lyra diz que se eles conhecerem outra pessoa, eles não vão ficar fazendo comparações, eles vão se entregar e eles vão se dedicar àquele amor e eles vão ser pessoas boas de verdade, mas que tudo que eles precisam é voltar por aquela uma hora, só uma vez por ano, e eles vão estar juntos ali. Eles se despedem, a janela é fechada, a Lyra busca a janela de novo, mas essa foi a última vez. O Will chega na Oxford dele e ele precisa quebrar essa faca aqui na série, porque a Zafania falou que quando a faca é quebrada, os anjos podem fechar todas as janelas de todos os cantos. E antes, o que travava ele e fazia essa faca quebrar era quando ele pensava na mãe dele, mas agora o pensamento que faz ele se desequilibrar é a Lyra. Ele pensa nela, a faca quebra e os dois estão separados para sempre. A Mary Maloney vai viver nesse mundo, vai ficar próxima do Will, vai ajudar ele em tudo ali na vida dele, ela que também é perseguida pela polícia, então sei lá o quanto que ela pode ajudar, aparentemente muito. E o Will reencontra a mãe dele e a Lyra reencontra a casa dela, que é Jordan. Não rolou uma fala muito importante para mim aqui, que é uma conversa entre a Lyra e o Pan, onde eles falam sobre essa República do Céu que o Azriel construiu. Porque a República do Céu, ela tá fadada ao fracasso. Todas aquelas pessoas estão em mundos que não são os deles. Todos enfraquecendo os seus demons e simplesmente não vai dar pra ficar ali. Não dá pra achar um mundo e formar essa grande coisa e achar que é isso que vai mudar todo o universo. O que vai mudar o universo são as pequenas atitudes de gentileza, de bondade, de curiosidade, de tudo que a gente pode fazer pra encorajar essas partículas de sombra a se multiplicarem pelo universo. A Lyra tá conversando com o Pan e eles estão falando que eles teriam sim
aberto mão da vida deles para morar com o Will e a Kiriava no mundo deles, e que eles também teriam feito a mesma coisa. Só que aí a Lyra fala o seguinte: mas então não poderíamos construir nenhuma coisa. Ninguém poderia se permitir a si mesmo vir em primeiro lugar. Temos que ser todas essas coisas difíceis, como ser alegres, gentis, curiosos, corajosos, pacientes, e temos que estudar e pensar e trabalhar com dedicação, todos nós, em todos os nossos mundos diferentes. E então construiremos, e mais pra frente o Pan pergunta pra ela: então o quê? Construir o quê? E ela diz: a República do Céu. Porque a verdadeira República do Céu tá aonde a gente tá. A República do Céu são as pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia. É tentar ser bom, não necessariamente porque a gente vai ser premiado ou punido, levado para um canto ou para o outro. É tentar ser bom porque a gente é bom. Porque a gente quer trazer essa bondade para o mundo. E é uma pena que essa fala não esteja aqui. Mas tudo bem, a adaptação foi muito linda e foi muito emocionante, eu não poderia pedir mais desse último episódio de verdade. E a gente vê eles dois se reencontrando naquele mesmo banquinho, no dia do solstício de verão. Em vários momentos da vida deles, essa montagem ficou perfeita, é uma coisa que eu queria ver demais. E no final, a gente fica sabendo o que aconteceu com cada um. O Will virou um médico cirurgião, que é excelente porque o pai dele falava que ele era um guerreiro e ele falava que odiava guerrear. A Lyra foi estudar o aletiômetro para aprender de novo como ler aquele instrumento, e o que foi muito importante para ela em uma outra aventura que ela e o Pan viriam a viver dali pra frente. E a série fala, né? Mas essa é outra história. E o que é que vai vir daqui pra frente, não sei, porque eu acho que nada mais vai ser adaptado nesse universo, mas não dá pra ter certeza. E antes de acabar o vídeo, eu queria contar pra vocês uma coisa. Uma imagem desse banco no Jardim Botânico de Oxford passou muitos anos como meu papel de parede do computador. Essa imagem foi muito importante pra mim. Há muitos anos atrás, algumas pessoas pichavam nos bancos do Jardim Botânico de Oxford Will e Lyra. E aí, mais ou menos recentemente, eles fizeram um banco oficial do Will e da Lyra no Jardim Botânico, onde existe uma estátua de metal que tem o Pan, tem a Kiriava, e em cima do poste tem um pássaro que é o Demon do Philip Pullman. My demon is probably, well, I like to think she's a raven, but she might be a magpie or a crow or a jackdaw. One of those birds that steals things. E eu espero que um dia eu possa ir nesse banco, eu possa sentar por lá, de preferência no dia do solstício de verão, e encontrar vários outros fãs de Fronteiras do Universo, assim como a gente se encontrou como fãs de His Dark Materials aqui nesse canal e aqui nessa seção de comentários. É isso, gente, vamos todo mundo chorar, entrar aí no ano novo com o rosto completamente inchado e o coração cheio de nostalgia e alegria, porque esse último episódio foi excelente. Hoje eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. If you were a teacher in a school, what would you teach your students about your books? About my books? I'd say, don't read these books. They're too old for you. They'll fill you with all sorts of strange thoughts and dangerous ideas. I'm putting them on the shelf here and I'm going out for 10 minutes.